presidente Lula da Silva sinalizou que pode debater a autonomia do Banco Central após o término do mandato do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, que fica no cargo até o fim de 2024. Em entrevista concedida a veículos de imprensa, o presidente voltou a criticar a falta de diálogo e os interesses políticos de Roberto Campos Neto. Abre aspas para o que declarou o presidente. O Campos Neto quer chegar à inflação padrão europeu? Não, nós temos que chegar à inflação padrão Brasil. Uma inflação de 4,5% no Brasil, de 4% é de bom tamanho se a economia crescer. Agora você faz uma meta que é ilusória, você não a cumpre, por conta disso fica prejudicando o crescimento do país, fecha as aspas para o Lula. Neste ano a meta de inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,25% e em 2024 é de 25% é de 3%. E agora há pouco, Lula voltou a comentar sobre questões que envolvem diretamente o Banco Central. A crítica da vez veio para a taxa básica de juros, a Selic. A fala ocorreu durante a posse de Aloísio Mercadante na presidência do BNDES. Abro aspas aqui para o Lula. Não existe nenhuma justificativa para a taxa de juros a 13,5%. É só ver a carta do Copom para ver a vergonha que é esse aumento de juros e a explicação que deram para a sociedade brasileira. Fecha aspas. Em meio a essas declarações, analistas do mercado financeiro aumentaram pela 8ª semana consecutiva a projeção para a inflação no Brasil em 2023. Segundo o novo boletim divulgado hoje pelo Banco Central, o índice de preços ao consumidor, o IPCA, deve encerrar o ano a 5,78%. Há um mês, a expectativa era de um total de 5,36% de aumento. A previsão do PIB também teve uma leve caída, agora com o crescimento esperado de 0,79% ao ano. E aí, em meio à turbulência financeira devido a essa queda de braço entre Lula e Campos Neto, nós vamos conversar agora com o nosso comentarista de economia, o Juliano Pedroso, que vai nos explicar como essa falta de diálogo pode impactar no nosso bolso. Pedroso, uma ótima tarde, ótimo início de semana para você. Começando pelo início, pelo mais básico, Lula não pode apenas demitir o Campos Neto, né? Boa tarde, Escola. Boa tarde, Mark. Não, ele não pode. É isso que se caracteriza como um banco central autônomo, né? É justamente a garantia de que a gestão, né, dos diretores, inclusive o diretor-presidente, ele segue independente do presidente da vez, né? Esse mandato traz essa liberdade, porque você consegue descolar a gestão da política monetária, né, do cuidado, do guardião da moeda, dos humores políticos do momento, que é o que a gente está vivenciando agora. A gente vê presidente do partido opinando, ministros de áreas que não são as econômicas opinando. E sabe, Escola, tem uma coisa que é muito interessante, né? O Lula fala da meta de juro, mas quem estabelece a meta da inflação, não a meta de juros, mas a meta de inflação que impacta na questão da estratégia de juros, é o Conselho Monetário Nacional. Aquele que o Haddad não soube explicar, que ele se embananou ali com a CVM. Então, assim, quem define, quem compõe é justamente o ministro da Fazenda. Eles estavam ampliando ali para incluir a Simone Tebet. Então, assim, você tem ministros do governo que definem justamente a meta da inflação, que o Banco Central é subordinado. Então, além de fazer confusão com o presidente do Banco Central, Escola, a gente percebe que o discurso está descolado da realidade. Ele não tem lidado com fatos. Então, é sinal que o presidente, quando trata desse assunto, parece que não saiu do palanque. É importante falar também que o BC não é problema, o BC é a solução. E o BC vai baixar o juro, não é, Pedroso? Quando o governo fazer lição de casa. O que é fazer lição de casa? É reduzir gastos, é manter um compromisso com a política fiscal, coisa que o Lula não fez até agora. Pelo menos o governo dele não deu indicativos disso, aumentou ministérios, fala em gastar mais, lutou e luta ainda pelo fim da PEC de teto. Então é isso, né? O mercado vê isso de maneira muito negativa e o juro acaba aumentando. Exatamente. O juro, ele serve como um instrumento, um remédio para você conter a inflação. Então, se o governo, por um lado, não toma outras medidas para ajudar a conter a inflação, infelizmente o juro ele não pode cair, porque o Banco Central, como eu falei anteriormente, ele é o guardião da moeda. Tá? Ele precisa garantir que o poder de compra, que essa realidade monetária, né, que isso que nós temos ali, que é o real, que é um patrimônio de todos os brasileiros, ele continue valendo. Porque é isso, a inflação é um instrumento que corrói o poder de compra das pessoas, é que você precisa de cada vez mais dinheiro para comprar os mesmos itens. E o governo, em vez de fazer lição de casa, como você citou, Mark,
Ele não faz, ele continua injetando cada vez mais dinheiro na economia, ele injeta através desses gastos públicos, né, do aumento de gastos, da PEC da transição, que previu ali um aumento de gastos de mais de 140 bilhões de reais. Então, assim, se o governo não fizer a sua lição de casa, não garantir uma política fiscal responsável, não tem como o Banco Central tomar nenhuma outra atitude. Senão a gente vai viver uma realidade semelhante à da Argentina, em que você tem ali interferências sistemáticas na política econômica para atender a política, e a inflação passou dos 90%. Ou seja, não adianta nada. A bravata, esse pensamento mágico, que você vai conseguir, com um toque, garantir que você vai resolver as coisas, não existe. E assim, e tratar a inflação como se fosse algo menor, mostra um desconhecimento da trajetória brasileira, Marcos. Sabe, você discute, olha, o Brasil consegue lidar com uma meta de inflação de 4,5%. Não consegue mais. O mundo inteiro está tendo muita dificuldade em conter a inflação. Então, você ser leniente, permissivo com a inflação nesse momento, é justamente jogar ali ainda mais álcool nessa fogueira econômica. Pedroso, deixa para a gente já caminhar para o fim aqui. Para quem não entende do assunto, é complicado demais quando essa oscilação no mercado financeiro aparece após uma fala, após uma situação e tudo mais. Mas você, como um especialista que entende desse assunto, qual que é o melhor caminho para tentar chegar a um meio termo e não afetar tanto a vida, o dia a dia do brasileiro e da economia do nosso país também? O melhor caminho, Escola, é enxugar a torneira de gastos, fechar a torneira de gastos. Se o governo conseguir lidar ali, fechar a torneira de gastos, trazer um pouco de previsibilidade, porque esse tipo de discurso, então, ele traz mais instabilidade. Então eu posso resumir em duas coisas, é fechar a torneira de gastos e fechar ali a boca para o discurso político. Porque mesmo que as ações, vamos lá, o Lula faz essas falas absolutamente complicadas, e vem alguns ministros, como o ministro Alexandre Padilha, e faz um desmentido. Isso é ruim, por isso o mercado oscila, pessoas perdem dinheiro, pessoas acabam perdendo, inclusive, condições de investimento, então afeta o cotidiano das pessoas. Então o governo precisa falar menos e trabalhar mais. E muita gente às vezes não entende, mas o que é essa política de juro? O que isso afeta a minha vida? Por que o governo, não é melhor o governo gastar mais, assim a gente tem investimentos e a economia cresce? Não, veja só. Cada pessoa que olha ali a sua fatura do cartão de crédito, ou tenta financiar um imóvel, ou tenta financiar um carro, percebe que ficou mais caro. Por quê? Porque se a taxa básica de juros está alta por conta da inflação, todos nós pagamos mais juros em todas as operações que nós fazemos. Então é isso que o governo precisa entender. Ele está tornando mais caro para cada um de nós tomar empréstimos. Isso vale na vida privada, na minha vida, na sua, na do Mark, na de todos nós, mas vale na vida das empresas. Então, muitos empresários enxugaram o seu intento de fazer investimentos, porque hoje em dia, se eles precisarem tomar dinheiro emprestado, está muito caro. Está muito barato deixar o dinheiro aplicado até em títulos públicos. Você tem uma instabilidade gerada pelo próprio presidente da República. Então, Escola, esse seria o momento, sabe, de cabrito bom não berra. Então é o momento do governo ficar mais quietinho, trabalhar mais e garantir para o mercado que a gente não vai ter sobressaltos. Mas ele está indo justamente para o caminho dela. É aquela coisa, né? Todos queremos juros baixos, mas não existe almoço grátis. É preciso ter uma regra fiscal crível e compromisso com as contas em ordem. Como, aliás, o Lula fez no primeiro mandato dele. Parece que esqueceu do que fez lá atrás e agora está jogando na confusão. Pedroso, obrigado. Você volta amanhã às 7 da manhã, Jornal da Manhã.